Olá a todos nós, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme a hora que possam assistir. Basicamente, este retorno é para saber se realmente da vossa parte acham que é útil, que é benéfico, que é sustentável eu retornar aqui enfim, quase sempre neste monólogo aqui convosco, mas fica aí esta questão. E a outra é que, por muito silêncio a que eu me remeta, por muito me banho na solidão, é, aqui vem sempre que a causa de toda esta alienação, de toda esta alucinação, de todos estes zumbis que caminham por esta terra, principalmente nesta sociedade dita ocidental, se deve a esse cristianismo. Essa é a origem de todo o mal, a chegada das trevas. Porque cada povo, aqui, nomeadamente na Europa, mas como outros, aí nas Américas, em África, enfim, até algumas na Ásia, que foram totalmente estruturadas. As pessoas perderam identificação, perderam o solo onde se podia construir, o solo firme, tudo foi desperdiçado por causa deste tal de cristianismo, que de Cristo tem pouquíssimo. Então até vou colocar aí o título a esta exposição, que é que nunca houve essa história de cristianismo primitivo, foi mais uma fábula, mas uma fábula, estas fábulas cristãs são sempre para o desequilíbrio e não para o equilíbrio. Esses mitos, esses símbolos, essas lendas que eles chamam de pagãs, realmente construíam o ser humano, ou um ser humano, serviam para equilibrar, e quase tudo deste cristianismo só serve para desequilibrar. Então isso que chamam de cristianismo primitivo, né, que leva as pessoas, como a mim, eu sou testemunha disso, que levam as pessoas é quem me dera voltar lá, e enfim, que época de sonho, né? Isso tudo realmente existiu, mas não como um cristianismo primitivo. Isso era o modo de vida de muitos naquele tempo, nomeadamente por volta de há uns 2000 anos atrás. Então havia espalhado por toda esta bacia do Mediterrâneo, por esse tal do Médio Oriente, comunidades, grupos, né, chamados de essénios, terapeutas, enfim, grupos místicos dos mistérios iniciáticos, seja, comunidades de homens e mulheres bons, boas, realmente cristãs, no verdadeiro termo da palavra, porque tudo começa por aí. Então, uma coisa excelente e sustentável e saudável, benéfica, que tem que apresentar é que realmente a verdade é só uma verdade. E este tal de cristianismo que nós conhecemos, o seu fundo tem a verdade, só que foi tudo manipulado, conspurcado, misturado para debilitar. Em vez de dar forças, rebaixa-te, põe-te na lama. Ele é que lameou tudo, porque a tese, né,
para a superação, a verdadeira salvação é nós sermos Cristo. Nós sermos Cristo. E não alguém, um ser que morreu por nós. Tudo isso, ok, na base do mito. Que é onde eles foram buscar tudo isso. Foram buscar a essas comunidades, a essas sociedades, a essas verdades, criaram à maneira deles, manipularam e depois eliminaram todos aqueles, queimaram tudo, arrasaram, destruíram, né, com essa aliança religião, Estado, pátrias e tal, e então tudo foi quase completamente eliminado e só milagrosamente, né, um milagre que hoje chegou algo até nós, é incrível. Né? Nunca iriam pensar que havia uma tal de internet um dia, né? Nunca poderiam imaginar. Mas foi isso que sucedeu, né? Todas essas comunidades, como o tal, o maior pilantra desta história do cristianismo, um tal de Eusébio, né? Que o historiador do imperador romano Constantino, que, que tal, como o que dizem de Paulo, né? A gente pode mentir, pode aldrabar, pode manipular, desde que seja para o bem da pessoa. Então, uma mentirinha, não é? Piedosa não faz mal nenhum, só faz bem. Então ele um dia lá pelos anos 300 desse pós-Cristo, lá chegou a Alexandria, viu lá uma comunidade, né, de seres, epá, estes aqui, que eram chamados de terapeutas, e também alguns de nazarenos, que tinham sido a colheita de evangelistas budistas, zoroastrianos, seja que dos cultos de mistério de Mitra, da Ahura Mazda, de Zoroastro, e lá no próprio Egito, né, desses mistérios egípcios, de Osíris, de Horus, de Ísis, tudo mais, né, até mesmo de gregos, de Dionísio, de Orfeu, desse orfismo, que quase tudo do cristianismo, o bom que tem, foi inspirado nesse orfismo e desses mistérios de Mitra, de Dionísio, de Horus, enfim, esse Deus bom, esse Pai, Ahura Mazda, enfim, tudo isso já lá estava. E então, espera aí, a gente nem precisa de recorrer a grandes coisas. Vamos criar aqui uma história perfeita, vamos reunir isto tudo, chamamos a igreja primitiva, os cristãos primitivos, até lá na Judeia, né? Havia essénios, havia os ebionitas, e maravilha, né? Já há ali umas escrituras ditas sagradas, vamos reunir tudo isto, vamos aqui escrever vamos inventar um Deus que já tinha sido inventado, não é? Esse Jesus já foi um Mitra, já foi um Dionísio, já foi um Horus, né? Essa Virgem Maria já foi uma Istar, uma Astarte, uma Ísis, uma Cibele, uma Deméter, já foi tudo isso. Então, tudo foi lá. E ainda por cima, juntando isso, que esse império já não conseguia resistir aos tais dos bárbaros com a força das armas, então vamos prendê-los com a força da mente através dessa religião. E o povo está sempre, claro, disponível. Se alguém me pode salvar, para que é que eu me vou dar ao trabalho de eu próprio me salvar? Que trabalheira! Então, se alguém morre por mim, que maravilha! Eu só tenho que acreditar. Por mais louco que seja a ideia, se eu acreditar, pronto, eternidade no paraíso, salvo. Se não acreditar, inferno.
eterno por toda uma eternidade. Não há cá reencarnações, não há cá possibilidades de remissão, nada disso. Portanto, tudo o que interferia negativamente com esta nova ordem mundial, eliminado. Tira-se aquilo que dá, ou seja, aquele Deus ciumento dos exércitos, do ouro e da prata. Vamos lá então arranjar-lhe um filho, não o mestre de justiça dos essênios, não, mas sim um debilitado, enfim, amoroso, né, que cai bem, não é? Que tudo perdoa, que de um lado, né, porque do outro quer que esteja tudo a arder, ferro e fogo, julgamento final. Portanto, há sempre estes dois, sempre os dois lados, sempre a polaridade. Se há um Cristo, tem que haver um Judas, né? Se há um Deus, tem que haver um diabo, e por aí vai. Né? Se há um dogma, tem que haver uma heresia. Se há um Cristo, tem que haver o anticristo. Né? E isto tudo realmente há. Esses antigos sabiam que havia, mas dentro de nós, o Deus e o diabo, né? O Cristo e o anticristo, tudo está aqui em nós. E essa transmutação de um chumbo em ouro, é tudo aqui, é tudo aqui. E nada físico, apesar que, claro, se há aqui também se pode corporificar, materializar, e por isso é que temos aqui tudo o que nós vemos. Mas enfim, fica aí então, para não maçar muito, ficou a questão se acham que vale a pena continuar com isto. Eu continuo, mas aqui na minha solitude, mas que realmente sinto a falta, né? Sinto que teria ou que tenho que devolver algo também, e que, como nada disto se vê, se ouve, pelo menos que chega ao meu conhecimento, e quando chega ou ouve, é tudo ainda uma teoria mais megalómana, mais desequilibrada, que parece uma anedota, né? É mesmo, ok, foi dita a verdade, lá está, a verdade é só uma, mas misturada, né, com entretenimento, com leviandade, com frivolidade, nada serve, né? Mas já foi dito, já está, e não se pode dizer que não foi dito. É assim que a verdade é lameada. Portanto, o positivo da coisa, o benéfico, o saudável e o sustentável é que a base, a verdade está lá. A verdade está lá. A Virgem, a Mãe, somos nós, está dentro de nós. O Deus, poderemos ser nós, está dentro de nós, ou nós estamos nele. E o Cristo, né, também, ou seja, a Trindade, né, está tudo aqui, tudo aqui. Ela está aqui, né, ela está aqui. Agora cabe a nós, né, escolher se queremos então ser Cristo ou ser o anticristo. E um, né, está sempre em contenda com o outro. Mas pronto, até uma próxima, e fiquei então à espera de respostas da vossa parte. Foi um gosto.